Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Pedro. Estou aqui juntamente com o Rodrigo para falar um pouco do nosso projeto de pesquisa durante essa segunda jornada de música antiga na UFRN. Bom, começando por quem foi o Padre Caetano de Melo de Jesus, ele foi sacerdote e mestre de capela da sede Salvador na Bahia durante o século XVIII. Ele era responsável não só por compor músicas, mas também por reger e formar os músicos para servir na igreja. Nós sabemos pouco sobre sua vida e sobre suas composições, porque a maior parte do que se tem registro está no seu tratado Escola de Canto de Órgão. Esse tratado representa a maior parte do conhecimento musical europeu presente no Brasil durante o período, né? E sustentava a prática musical, principalmente na capital. Quanto ao canto de órgão, trata-se basicamente da polifonia vocal e instrumental, diferente do cantochão, que era de responsabilidade dos sacerdotes no coro. Das quatro partes escritas com essa temática, apenas a primeira e a segunda, de 1759 e 1760, estão preservadas na Biblioteca Pública de Évora, em Portugal, com cerca de 1.200 folhos manuscritos e diversas ilustrações também. Quanto às demais, ou elas não foram escritas ou se perderam, então nós não temos registros. O nosso estudo vai explorar especificamente o capítulo dos intervalos músicos segundo sua essência, que é o ponto de partida para a compreensão da melodia e da harmonia, consequentemente da própria estrutura do som também. O objetivo do nosso trabalho é analisar a definição dos intervalos musicais apresentados por Melo de Jesus e contextualizá-los em sua base teórica e filosófica, destacando sua importância para a compreensão musical do século XVIII. Os objetivos específicos incluem a apresentação da transcrição do manuscrito e também a interpretação de suas referências, visando compreender a visão de mundo do autor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Rodrigo e, juntamente com Pedro, estamos apresentando nosso trabalho da base de pesquisa nessa segunda jornada de música antiga aqui na UFRN. Com relação à metodologia, resulta de um trabalho de iniciação científica desenvolvido entre setembro de 2024 e agosto de 2025, com apoio do PIBIC CNPq UFRN. A abordagem metodológica empregada nesse estudo baseia-se na hermenêutica filosófica proposta por Hans Georg Gadamer, a qual se revela indispensável para a análise de textos históricos complexos, como o manuscrito de Melo de Jesus. A natureza do objeto de estudo, que exige a superação de um distanciamento temporal, cultural e linguístico, demanda uma metodologia que permite a fusão de horizontes, um diálogo construtivo entre o horizonte de compreensão do pesquisador contemporâneo e o horizonte do texto antigo. A primeira etapa prática foi a transcrição paleográfica do manuscrito, os intervalos músicos segundo a sua essência, com a opção pela atualização ortográfica do português arcaico para o contemporâneo, visando a acessibilidade e a clareza do texto para o leitor atual, sem comprometer a fidelidade do estilo de escrita original. A hermenêutica de Gadamer orientou a interpretação ao enfatizar a linguisticidade do ser e do compreender, em que a compreensão só se efetiva dentro dos limites da linguagem e a história das repercussões que obriga o pesquisador a reconhecer que toda compreensão é uma reinterpretação informada por tradições e preconceitos anteriores, permitindo que a voz do texto do século XVIII se manifeste em suas plenas dimensões conceituais, superando as simplificações ou anacronismos. A música como ciência proporcional e linguagem de intelecto. A conceituação de Melo de Jesus começa distinguindo o intervalo comum entre o intervalo musical. O intervalo musical é definido especificamente pela proporção matemática estabelecida entre as frequências e as cordas que produzem dois sons distintos. O autor, alinhado à teoria que permeou a Idade Média e o Renascimento, assume que a proporção 2 para 1 para a oitava diapasão, 3 para 2 para a quinta diapente, 4 para 3 para a quarta diatessaron. Essas proporções, tidas como as mais perfeitas,
eram as mesmas que Pitágoras haviam encontrado ao dividir uma corda vibrante, revelando a harmonia dos sons como um reflexo da harmonia numérica cósmica. A música, assim, atinge a alma através do intelecto e não apenas dos sentidos, o que lhe confere um estatuto superior ao de mera arte recreativa. A percepção da consonância, portanto, seria a percepção da proporção simples e harmônica, que agrada o ouvido e a mente. Por sua vez, a percepção da dissonância corresponderia à percepção de proporções mais complexas que, por serem regradas e disciplinadas, também poderia agradar ouvidos e mentes. Taxonomia dos intervalos, cantáveis e incantáveis. A classificação principal de Melo de Jesus baseia-se na capacidade de entoação e na qualidade sonora. Os intervalos cantáveis são aqueles que podem ser entoados com clareza e precisão, enquanto os incantáveis são definidos como aqueles que não podem ser entoados com precisão ou que causam desconforto auditivo. Os intervalos também são classificados como diatônico, quanto composto por tons e semitons naturais, cromático, quanto inclui alterações e semitons menores, e enarmônico, quando considera as divisões menores do que um semitom menor, como dieses ou coma. Além disso, os intervalos podem ser classificados como racionais, quando podem ser descritos numericamente, e irracionais, quando não podem ser descritos desta forma. Então, nessa etapa, eu vou explicar um pouco sobre a análise detalhada dos intervalos, segundo Melo de Jesus. Em todos os intervalos cantáveis e incantáveis, ele aborda até desde a etimologia até a distância, proporção, dentre outros aspectos. Começando pelo diatessaron, ou quarta perfeita, nós temos a proporção de 4/3. Então, Melo de Jesus esclarece que é o ajuntamento de 4 vozes, tanto formada por grau conjunto ou por salto. Então, ela tem a distância de 2 tons e um semitom, e durante o contraponto ela era utilizada de forma bem cuidadosa, principalmente em relação ao baixo. Mas certamente é um intervalo muito importante, pois estabelece um pilar para a construção da escala. Já o diapente é a quinta perfeita, com proporção 3/2. Um intervalo de 5 vozes que tem 3 tons e um semitom maior. Após a oitava é a principal consonância, devido à série harmônica. A quinta é utilizada principalmente para o repouso harmônico e para a coesão tonal. O diapasão é o que nós conhecemos por oitava. Tem a proporção 2/1 e é um intervalo mais perfeito de todos, justamente por ser muito semelhante ao uníssono. Ele possui 5 tons e 2 semitons maiores, e é a união do diapente com o diatessaron, ou seja, a soma de uma quinta perfeita com uma quarta perfeita. Quanto aos intervalos imperfeitos, nós temos o dítono sendo a terça maior e o dítono a terça menor, assim como o hexacordo maior e menor, respectivamente sexta maior e sexta menor, como sendo essenciais para a evolução da harmonia tonal, sendo o elemento gerador do brilho e da felicidade no sistema de afetos barroco. Com 5 comas, temos o semitom maior, que na prática equivale à segunda menor, sendo cantado pelas sílabas de somização Mi-Fá. O semitom é a menor distância na escala e o motor da diferença responsável pela riqueza expressiva na música. Melo de Jesus também vai definir os intervalos, inclusive o semitom, como sendo natural ou acidental, sendo natural aquele que acontece entre as notas naturais, ou acidental aqueles que possuem alterações cromáticas e vão precisar de acidentes para poder ocorrer na música. O semitom menor possui 4 comas e é o primeiro dos intervalos incantáveis. Devido sua aspereza e dificuldade de entoação, resultado de uma proporção mais complexa, ele é de tensão e movimento, muito utilizado para modulações e para a expressão de tristeza ou drama. Outros intervalos incantáveis são o trítono, que é a quinta diminuta,
ou quarta aumentada, e o diapente supérfluo, que é a quinta aumentada. O trítono é uma das dissonâncias mais emblemáticas da música ocidental. Historicamente foi conhecido como o intervalo do diabo. Sua natureza instável é o que faz sua função de impulsionar a resolução da harmonia. Outros intervalos incantáveis são o semidiatessaron e o semidiapasão. O semidiatessaron é a quarta diminuta ou quarta menor. Por ser uma quarta falsa e incompleta, Melo de Jesus quantifica sua medida como tom e 2 semitons maiores. Enquanto isso, o semidiapasão ou oitava diminuta é um intervalo extremamente raro, obtido apenas por acidentes, pois não ocorre naturalmente na escala diatônica. Sua descrição detalhada demonstra o comprometimento do autor em mapear todas as possibilidades sonoras dentro do sistema teórico. Considerações finais. O estudo aprofundado do capítulo dos intervalos músicos segundo a sua essência, da Escola de Canto de Órgão, confirma o estatuto da obra de Caetano Melo de Jesus como um dos pilares da teoria musical em língua portuguesa. A análise revela uma compreensão da música que transcende a dimensão da arte performática e se firma como um sistema de conhecimento sincretista, onde a teoria musical é um ponto de encontro entre a ciência exata, a filosofia especulativa e a teologia espiritual. A classificação dicotômica entre os intervalos cantáveis e incantáveis não é apenas técnica, mas também axiológica e estética. Ela estabelece uma hierarquia de sons que espelha a ordem cósmica e a resposta fisiológica do ouvinte. Os cantáveis consonantes representam o repouso, a estabilidade e a perfeição que agradam o ouvido e o intelecto por sua simplicidade proporcional. Os incantáveis, por sua vez, dissonantes, são a fonte da variedade harmônica e a representação dos afetos musicais, a causa total, como ele poeticamente define o semitom. Essa compreensão coloca a dissonância não como erro, mas como um elemento crucial para a expressão das paixões humanas e para o dinamismo da composição musical de sua época. Em última análise, a obra de Melo de Jesus é um documento de valor inestimável por 3 razões principais. Primeiro, rigor teórico luso-brasileiro. É o tratado mais extenso em português do século XVIII, provando que o conhecimento teórico musical de altíssimo nível era produzido e debatido na colônia. Segundo, visão holística da música. O autor não separa o técnico do metafísico. A música é simultaneamente cálculo, contemplação e expressão. O mestre da capela, ao unir teoria, filosofia e a prática, oferece uma obra que transcende o ensino técnico, servindo como linguagem do intelecto e instrumento de elevação espiritual e de fé. Terceiro ponto, contextualização da prática. A teoria dos intervalos de Melo de Jesus é a chave para a compreensão da estética e da prática composicional da música na Bahia setecentista, revelando as regras para o uso da consonância e da dissonância que eram aplicadas nas composições da Capela da Sé. Por fim, o estudo da Escola de Canto de Órgão é, portanto, um passo fundamental na recuperação da história intelectual e artística do Brasil colônia, revelando um teórico cuja obra está à altura dos grandes tratados europeus de seu tempo.